No dia 2 de abril, o país já está mergulhado no regime militar que duraria 21 anos. Em poucos dias, Castelo Branco é eleito pelo Congresso Nacional. Eles aí já tentam levar a cabo os seus desígnios através de uma argumentação supostamente legal, constitucional. E daí toda essa preocupação que houve no golpe de encontrar uma forma aceitável do ponto de vista constitucional. A posse do Ranieri Mazzilli, a eleição pelo Congresso do Castelo Branco, aquele ato institucional com uma aparência de juridicidade, tudo isso denota uma preocupação com o erro que foi cometido em 61. Conseguiu-se atrair para o movimento golpista os principais chefes militares, Castelo Branco, Costa e Silva, enfim, e tomar o poder sabendo que não havia facções militares que competiriam entre si. O que é surpreendente é que o golpe não foi o golpe foi o início de um outro governo. A rigor, a ditadura militar, ela não estava contida no golpe. Ficou claro que o golpe tinha sido vitorioso e as medidas reacionárias tomadas pelo governo foram imediatas. O meu apartamento, por exemplo, foi invadido nesse mesmo dia. Outros deputados também foram presos, embora dispondo da imunidade parlamentar. A liderança progressista de Brasília só pensou numa coisa, em se asilar nas embaixadas existentes em Brasília. A grande discussão era essa: para que embaixada nós vamos? Quer dizer, não havia condições de lutar. Eu então disse: olha, eu não vou para embaixada nenhuma, eu tenho experiência de luta clandestina, eu vou participar na luta clandestina, não é? Do Partido Comunista, porque eu tenho experiência de luta clandestina e sei que a nossa posição é ficar aqui, não é para ir para o exterior. Com o golpe, os últimos pilares de sustentação do governo Jango são atacados pelas alas mais radicais. Ao som do hino nacional, o prédio da União Nacional dos Estudantes é incendiado. Naquela época, eu era presidente do Centro Popular de Cultura da UNE, o CPC, né? Eu peguei o telefone, liguei imediatamente para o Vianinho, que era uma das principais figuras do grupo, e para ver o que a gente deveria fazer, né? Em face daquilo, daquela notícia, e que ele apurasse direito e tal. E combinamos que iríamos convocar a intelectualidade de esquerda, os artistas, etc., das várias áreas de música, de teatro, de cinema, para nos reunirmos na sede da UNE, que era onde funcionava o CPC, para discutir o assunto e também tomar uma posição diante do que estava acontecendo. A redação da Última Hora é depredada. Munidos de pedras e paus, grupos antijanguistas tomam a garagem do jornal, disparam tiros e incendeiam carros. Quando eu cheguei na Última Hora, voltando de Juiz de Fora, e entrei na redação, quem estava no comando da redação era o diretor de redação, Moacir Werneck de Castro, a quem eu perguntei. Eu disse: olha, eu estou com material muito interessante dos acontecimentos de Juiz de Fora. O que você quer que eu faça? Ele falou: você não faz nada não, vai embora para casa, porque o Carlos Lacerda está na TV Rio concitando o pessoal a vir quebrar a Última Hora. O que eu fiz? Escrevi a matéria, juntei o filme e botei numa gaveta. Quando eu estava descendo, que eu cheguei na Praça da Bandeira, eu encontrei com a turma que tinha vindo quebrar a Última Hora. A Tribuna da Imprensa não esconde seu apoio ao movimento golpista. Comemora a queda de Jango e destaca a atuação do governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda.
No começo, a visão de todo mundo, inclusive minha, era deturpada. Realmente, eles lançaram a ideia de que o país estava à beira de cair no regime comunista. Então, fizeram aquela passeata com Deus pela família, a marcha para a família e tudo mais. A edição de 1º de abril, nós ficamos, como todo mundo, nós não sabíamos bem o que era. Nós não sabíamos bem, ninguém sabia bem o que era. Todo mundo apoiou, não apoiou, depois todo mundo ficou contra, não ficou contra, quer dizer. Então, muita gente apoiou depois, muita gente apoiou muito, cresceu muito, enriqueceu muito, ganhou muitos canais de tudo. O vespertino muda de tom a partir de julho, quando Carlos Lacerda critica a prorrogação do mandato de Castelo Branco e passa a exigir eleições para o ano seguinte. A tribuna diz que o movimento militar está desmoralizado e se coloca claramente na oposição. Muita gente, inclusive, a meu ver, aceitou aquela derrota imaginando que, quando a poeira baixasse, as coisas se restabeleceriam. Inclusive, muitos políticos de direita estavam convencidos que as eleições presidenciais de 1965 seriam preservadas. Isso, inclusive, fez parte do acordo que o Castelo Branco fez com o JK. O JK mobilizava o PSD para apoiar o Castelo com o compromisso da manutenção das eleições de 65. E muita gente que aceitou a derrota, não vou lutar porque se eu lutar eu vou perder. E no final das contas essa coisa toda vai se restabelecer e no ano que vem as coisas voltam à normalidade. Grande parte, inclusive, da intelectualidade pediu, que eram pessoas de mais de direita, pediram a vinda dos militares para restabelecer a ordem, não para impor uma ditadura. Depois que os militares assumiram o poder, eles resolveram permanecer no poder. E começa o período da censura, das prisões arbitrárias, né? Isso vai levando os jornais a se afastarem dos militares. A Folha de São Paulo, opositora do presidente desde o impasse da posse, apoia a derrubada de Jango e relembra que advertiu que a postura do presidente, ao se aproximar dos setores mais radicalizados, deflagraria uma profunda crise político-militar. O jornal endossa a decretação de um ato institucional. Para o jornal, os militares restabeleceram a ordem e a legalidade. O Globo segue a mesma linha e respira aliviado com a saída de Goulart. Graças aos militares, o país está a salvo da comunização. Roberto Marinho, desde de manhã cedo, estava informado de que estava havendo uma revolução. Mas esqueceu-se, ou não quis, falar para os seus repórteres. Ficou fechado lá na sala dele, até que a secretária dele veio na minha mesa e disse: o que está havendo em Juiz de Fora? Eu disse: acho que nada, né? Ela disse: liga o rádio aí porque tem alguma coisa em Juiz de Fora. E aí é que nós começamos, já ao entardecer, a ligar o rádio, pegar em ondas curtas emissoras de Juiz de Fora que estavam naquela euforia, né? Dizendo: Juiz de Fora, capital revolucionária do Brasil, os generais Mourão e Guedes estão na rua, estão já descendo sobre o Rio de Janeiro. Mas foi uma perplexidade geral, porque ninguém sabia de nada. O Globo vê com entusiasmo a rápida vitória do movimento sem derramamento de sangue e diz que a revolução triunfante deve impedir a infiltração de agitadores comunistas na vida pública. À noite eu trabalhava no Globo, no jornal. Eu lembro que um colega falou assim: os nossos tanques estão avançando. Eram os tanques que iriam de São Paulo para enfrentar o Jango. E não eram os meus tanques. Eu estava torcendo, na verdade, pelo Jango e contra os militares, contra aquela ameaça de golpe. Contrariado por ter um artigo contra Carlos Lacerda vetado, Gilles Lepouge, correspondente do Estado de São Paulo em Paris,
pede demissão logo depois do golpe. Lacerda é amigo de longa data da família Mesquita. O jornal não aceita a demissão de Lepuz e a celeuma vai parar nas páginas da publicação. Carlos Lacerda, que estava, acho, na Roma, voltou para o Paris e no aeroporto de Orly ele falava com os jornalistas franceses. Então, todo mundo compreendeu muito bem que havia qualquer coisa que está se fazendo lá, uma espécie de golpe. Eu disse ao jornal, não vou falar daquela conferência da imprensa do Carlos Lacerda, porque, primo, não gosto muito daquele personagem. O jornal me disse, mas você tem que fazer isso. E pouco tempo depois, alguns dias apenas, eu aprendi aqui o golpe. Então, amigos do Brasil, do jornal, aliás, da São Paulo, me disseram detalhes sobre isso e compreendiam que estava verdadeiramente um golpe militar e de tendência fascista. Ora, isto eu não posso aguentar. Aí o Rui, por consideração a ele, pela amizade que tinha a ele, mandou um telegrama dizendo que por que não tinha publicado a entrevista do Lacerda. Aí o Lapuz escreveu uma carta ao Rui, em que dava as razões dele, e o Rui respondeu, o Dr. Rui Mesquita respondeu com outra carta 4 vezes maior. Ele me mandou aquele telegrama para me dizer: a direção não aceita a demissão de você, mas de todo modo você tem que esperar o número de domingo, o próximo número do Estado de São Paulo. Vamos responder publicamente à demissão de você. Os Mesquitas, o Rui Mesquita defendia o movimento e falava que era uma coisa para durar pouco. Ele fez talvez 10, 15 páginas, com grandes conceitos, aliás, a revolução, a praxis, a ideologia, o comunismo, coisas assim, muito bem, mas muito alto. No final da carta dele, ele dizia, então, pedimos a você de não ficar demitido, mas você tem que saber, aliás, você sabe já, porque tem a lembrança da história do Estado de São Paulo, que no dia onde vai ter uma ataque ao direito do homem, o Estado vai passar na oposição. O Estado rompeu no ano seguinte, em 65, quando o Castelo Branco, que prometia, ele esperava devolver o poder aos civis com as eleições de 65, então ele se retiraria e o movimento convocaria eleições diretas para eleger um candidato, certamente de confiança, mas civil. O JB não era um jornal de colunistas, era um jornal de informação. Na página de opinião, 3 editoriais de responsabilidade da direção da empresa. Ao lado, artigos de Tristão de Ataíde e Barbosa Lima Sobrinho, que opuseram-se ao golpe desde os primeiros momentos e jamais foram censurados pela direção. Eram instituições intocáveis. Por isso, em abril de 65, respondendo a um protesto de Tristão de Ataíde, Castelo Branco, já como presidente, telefonou para oferecer satisfações. O pensador agradeceu ao presidente num bilhete manuscrito. A extensão da cobertura daqueles 19 dias e a necessidade de oferecer ao leitor uma conexão entre tantos episódios sugeriram um complemento em formato de livro, capaz de reproduzir o clima trágico que se prenunciava. O título foi emprestado por Shakespeare, com trechos da tragédia Júlio César inseridos no final. Os relatos vão até 15 de abril. O livro saiu no início de maio. O perfil de Jango, escrito por Antônio Calado, é arrasador.
eu acho muito severo com João Goulart. Mas se a gente lê direito, os pecados de João Goulart eram muitos também. Mas evidentemente que apontar pecados de João Goulart não significa querer uma ditadura militar. Longíssimo disso. Enquanto nos dias seguintes a imprensa só comemora os triunfos da quartelada, o Correio da Manhã também denuncia os arbítrios e a ditadura. No próximo programa, você vai ver como foi a resistência de um grande jornal. Onde é que a imprensa errou? Errou ao ignorar que estávamos diante de uma crise política. Errou ao submeter-se a um cronograma militar sem dar chance para recuos, ajustes, negociações. Jango tinha ao seu lado vozes e forças moderadas. A pressa e o engajamento não deixaram que fossem ouvidas. A grande imprensa impregnou-se com o clima do manda-brasa que tanto criticava nos radicais próximos ao presidente. Os dois editoriais na capa do Correio da Manhã, que sinalizaram o início da operação militar, foram disparados por quem não entende de política ou não entende de jornalismo. Antes do ultimato, entre o basta e o fora, não se ofereceram opções. E em seguida, quando o Correio da Manhã deu a entender que não concordava com a violência e não admitia uma ditadura, o mínimo de solidariedade corporativa teria abortado o ímpeto da linha dura comandada por Costa e Silva. Com hipóteses não se faz história, nem se evitam tragédias. No próximo episódio, chumbo ainda mais quente. Boa noite.